Aí, beleza. Bom, vamos lá. Na aula passada a gente finalizou sobre cabelos. Vocês se lembram? A gente começou a falou de unhas, e aí depois a gente falou de cabelos, certo? E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre protetor solar. Deixa eu só... Aí. Tá? Então, a ideia da aula de hoje, e aí entendam a aula como a apresentação de slides, tá? Tem 2 capítulos da nossa apostila. Tem o capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 11, protetor solar. Capítulo 12, saúde bucal. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer tudo isso hoje, mas aí a gente termina na aula que vem, como sempre foi. Beleza? Então, vamos lá. Terminamos, então, os capítulos voltados, né, para unhas e cabelos. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre protetor solar inicialmente. Bom, protetor solar. Por que vocês acham que seria esse protetor solar? E lógico, eu vou trazer a definição daqui mais para frente. Mas por que protetor solar? Por que esse nome? O que vocês acham? A Elisandra está aqui com a gente presencial, tá? Se ela fizer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, aí eu falo para vocês, tá? Eu replico a pergunta ou, sei lá, a observação dela, para que vocês possam também ouvi-la, tá? Por que vocês acham, alguém consegue ajudar? Por que vocês acham que recebe esse nome de protetor solar? Protetor é para proteger. Perfeito. Isso mesmo. Exatamente. É para proteger. Isso. Isso significa o quê? Que o sol, ou sei lá, no caso você falou protetor, é para proteger isso mesmo, mas tem o solar. Traz a noção do quê? De quando a gente fala solar, tem uma associação ou tem a ver com sol. Protetor solar, então, parece ter a ver com nos proteger, de alguma forma, contra o sol. Mas será que o sol é malvado? O que vocês acham? Sei lá, porque, por exemplo, normalmente a gente protege de algo que pode fazer mal, certo? Normalmente é isso. Nós nos protegemos de algo ou alguém ou alguma coisa, alguma situação que possa oferecer perigo a nós, sei lá, a nossa família, né, a nossa integridade física, psicológica, coisa do tipo. Será que o sol é vilão, que ele é malvado? Não exatamente. Não? É que assim, né? Não exatamente. A gente precisa ficar um pouco no sol para receber as vitaminas do sol, né? Só que se ficar muito excesso, pode nos machucar. A gente pode até ter doença de pele por causa dos raios UV, se não me engano. Isso. Exatamente. Então, não necessariamente o sol é malvado, mas em algumas condições, sim, ele pode trazer prejuízos, danos, alterações para o nosso organismo. E aí, em quais condições a gente pode ter prejuízos ou danos causados pelo sol? Principalmente em horários que o sol está mais quente, né? Então, isso já é uma discussão. Alguns falam que é depois das 10, então entre as 10 da manhã eu falo, né, lógico. Entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Tem outros que defendem que é de 9h30 a 4h30, 9h30 da manhã a 4h30 da tarde. Outros defendem que é até as 3 horas. Mas qual que é a ideia? Existe um período, uma faixa do dia, e aí vamos considerar das 10 da manhã às 4h30 da tarde, tá? Então, entre as 10 da manhã e as 4h30 da tarde, se você sair ao sol, se você tiver contato, for exposto, né, aos raios ultravioletas, você pode ter sim prejuízos. Logicamente, isso significa que só de você receber um pouquinho desse sol você já vai se queimar? Não, não é isso. Mas é que, dependendo do período que você fica nessa exposição, aí sim você pode ter prejuízo, tá? Então depende. Se você fica muito tempo, aí você pode ter de alguma forma um prejuízo, que pode ser uma insolação, pode acontecer, uma insolação. Ou ao longo do tempo,
você pode ter, por exemplo, um câncer de pele, e aí é uma outra história, tá? Então, existem sim prejuízos que podem ser causados pelo sol, tá? Principalmente quando você é exposta, acho que isso, tem os meninos aqui, né? Isso. Então, principalmente quando você é exposta aos raios ultravioletas nesses horários, entre aspas, proibidos, das 10 da manhã às 4h30 da tarde, mais ou menos. Se você fica nesse período aí, ao sol, você pode sim ter prejuízo, e a gente vai conversar quais são os tipos de raios ultravioletas e tudo mais no decorrer da aula, tá? E aí, quando a gente fala, então, nesse período que você pode estar exposta, e que isso pode trazer prejuízos para você, nós, então, podemos, por exemplo, utilizar os protetores solares. Para o quê? Nos proteger dos raios ultravioletas. Para nos proteger desses momentos, nesse período, em que a gente pode ter algum tipo de dano. Seja sei lá, uma insolação, seja ao longo do tempo, né, por um período cumulativo, um câncer de pele ou alguma outra condição que possa ser causada por essa exposição solar nesses horários, entre aspas, proibidos. Bom, então, protetor solar. Seu nome pode indicar algo? Bom, certamente sim, né? É justamente isso que a gente vai conversar, discutir um pouquinho na aula de hoje. Beleza? Então, sim, indica algo, e é o que acho que foi a Esther começou a falar, e a Dani falou também. Protetor solar significa você tem a ver com proteção dos raios, né, solares, ultravioletas, e nem sempre o sol é vilão, mas de vez em quando ele mostra suas garras. Mas é importante a gente destacar que sem o sol não haveria vida. Então, a maioria dos seres vivos do nosso planeta precisam do sol. Eu não vou falar todos, né? Porque nem todos precisam, porque, por exemplo, você vai ter criaturas que vivem nas profundezas do oceano, onde a luz solar não chega. Então, não é todo organismo vivo que precisa de sol, mas a maioria, com toda certeza, precisa. Tá? Então, é importante. Uma árvore precisa, o cachorro precisa, o ser humano precisa, a tartaruga precisa, o peixe precisa. Todos nós precisamos, tá? A maioria, pelo menos, dos seres vivos, com toda certeza, precisa. Bom, por quê, professor? Porque o sol é uma fonte de energia. Vamos lá, vou pegar um exemplo que eu acho que vocês conhecem. Já ouviram falar sobre fotossíntese? Já ouviu, Lisandra, falar? Já. Lisandra falou que já ouviu. Fotossíntese é o quê? Basicamente é um processo onde... Alguém falou alguma coisa? Alguém disse alguma coisa? Acho que não, né? Uma coisa, fala de novo, por favor, que não deu para ouvir, tá? Basicamente, fotossíntese é o processo em que uma planta, né, faz a transformação da energia solar em fonte energética. Então, basicamente é o quê? Transforma a energia solar em uma fonte de alimentos, digamos assim, uma fonte energética. Então, transforma os raios solares, lógico, isso tem um processo químico, né, para isso acontecer, mas os raios solares se transformam em alimento para a planta, tá? Então, vocês podem ver que esse processo de fotossíntese precisa acontecer para que as plantas sobrevivam. E para isso, elas precisam de quem? Do sol, tá? Você tem a energia solar transformada em energia aí para as plantas conseguirem extrair, então, os seus alimentos desse processo. É um exemplo, tá? Um exemplo são as plantas, as árvores e tudo mais. Mas não só as plantas são beneficiadas. Não só as plantas sofrem um impacto positivo do sol. A nossa saúde também, né? O ser humano também é beneficiado quando é exposto ao sol, quando tem contato com os raios solares. Por exemplo,
O sol atua diretamente na nossa saúde, reduzindo a incidência de algumas doenças, como a depressão e a psoríase, gerando a produção de vitamina D necessária para a pele, cabelos e ossos. Ou seja, o que isso significa? Você tem prejuízo, você tem prejuízo se não for exposto ao sol. Com certeza vocês já ouviram falar de pessoas que não costumam tomar sol, e essas pessoas começam a ter, por exemplo, prejuízos na sua imunidade. Então, o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, de proteção, né? Tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Proteção. Então, o sistema de proteção, sim, começa a ficar falho ou apresentar prejuízos, danos, a não funcionar tão bem, simplesmente porque a pessoa não toma sol, não é exposta aos raios solares, tá? Então, isso é importante a gente dizer. Professor, beleza. Isso, na prática, significa o quê? Significa que você pode ter algumas doenças se você não tiver contato com o sol. Como, por exemplo, durante a pandemia, principalmente no início, né? Acho que hoje em dia nem tanto, mas principalmente no início, pelo menos em tese, tá? Alguns estudos já mostraram isso, mas todo mundo eu acho que não, mas muita gente com certeza ficou muito tempo em casa. No início mesmo, lá ano passado, março, abril do ano passado, bem no início, ficou em casa, enclausurado, fechado, enjaulado, né, entre aspas. O que isso possibilitou? Essas pessoas não tinham contato com o sol. Por falta desse contato com a luz solar, com os raios solares e tudo mais, começaram a apresentar problemas ou falhas no sistema imunológico. E aí começaram a ficar mais doentes também. Então, entendo, parece que realmente esse contato com colocar o seu corpo à exposição solar, aos raios solares, ultravioletas, isso pode trazer benefícios para você, tá? Por exemplo, se você não se expõe aos raios, se você não tem contato com raios solares, você pode ter depressão, psoríase, que é uma doença de pele, não sei se alguém já ouviu falar, tá bom? E então você pode ter prejuízo sim, com certeza, no seu sistema imunológico. E também, além de você reduzir a incidência dessas doenças, além de você reduzir as chances de você ter essas doenças, como a depressão, né, que é uma doença psicológica, e a psoríase, que é uma doença cutânea, doença de pele, há também um outro benefício que o sol causa no nosso organismo, que é o quê? Gerar ou estimular, promover a produção de vitamina D. Tá? Essa vitamina D é necessária para a pele, cabelos e ossos, como vocês podem ver aqui no slide. Então, percebam, o sol é ruim? Não. Sem sol não haveria vida. É uma fonte de energia, é uma fonte de vida. Entretanto, em algumas condições, ele pode ser prejudicial. E aí, então, a gente precisa adotar algumas medidas para que a gente consiga passar, né, durante essas condições sem ser tão prejudicado. E aí o protetor solar é uma dessas formas. Bom, eu já dei digamos assim, um spoiler sobre o papel do sol no nosso sistema imunológico, tá? Se você não é uma pessoa que costuma pegar sol, tomar um solzinho de manhãzinha ou, sei lá, no finzinho da tarde, se possível, passe a fazer isso, tá? Então, sei lá, vai caminhar, caminha de manhãzinha, 6h30, 7, 7h30, não sei, ou caminha no fim da tarde, ou se você morar em um apartamento, toma um sol, sei lá, no fim da tarde ou de manhã. É importante que você se exponha ao sol, né, aos raios solares, todos os dias. Isso é fundamental para você, tá? Então, 20 minutinhos, 30 minutinhos, 40 minutinhos já resolve. Então, por exemplo, se você associa a exposição solar nesse período, tá? Nesses horários permitidos, antes das 10, depois das 4, 4h30. Nesses horários, se você associa
a exposição solar, por exemplo, mais uma atividade física, show de bola. Você lida você melhora o seu sistema imunológico, por exemplo, por estar exposta ao sol, e também melhora porque você vai estar praticando ou fazendo exercício físico. Essas duas condições melhoram o seu sistema imunológico, melhoram o seu sistema de proteção, né? O sistema de proteção do seu corpo contra bactérias, vírus e por aí vai, tá? Bom, vamos então dar exemplos aqui de como é que o sol pode atuar, né, no nosso sistema imunológico. Obviamente, ele pode ser um grande aliado no nosso sistema. Um grande mesmo, vocês viram. Ele ajuda a reduzir as chances que você tem de ter algumas doenças. De estar exposta, de sofrer, por exemplo, depressão. Sofrer, sei lá, de você ficar gripada, resfriada, ou de ter psoríase, né, que é uma doença de pele que, normalmente, pessoas que apresentam psoríase não tomam muito sol. Tanto é que o tratamento, uma das recomendações do tratamento é você tomar sol. Louca, né? Sim, então, você pode também tomar sol. Em algumas, lógico, em algumas doenças, tal, é recomendado que você tome sol. Por exemplo, e aí, eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz uma cirurgia, tem uns 3 anos ou 4, e aí é um corte profundo. O que o médico falou? Olha, Wellington, de manhãzinha, e aí ele falou no horário, né, esse mesmo horário, antes das 10, depois das 4, 4h30, exponha o seu machucado ao sol. Então, todo dia, doido, né? Sabe o cóccix, aquele ossinho do bumbum? Ali, eu fiz uma cirurgia ali, um corte bem profundo, tirei um cisto que tinha ali, e aí não podia dar ponto. Então, era um machucado que ficava aberto, exposto, literalmente aberto. E aí eu tinha que tomar sol todo santo dia. Por um lado, o sol ajuda a matar bactérias, né? É asséptico. E por outro, ele também estimula a cicatrização. Tá? Então, em inúmeras situações, você pode utilizar o sol para que você melhore o seu sistema imunológico, para que você estimule a cicatrização, para que você mate também bactérias ou, sei lá, alguns outros agentes oportunistas que possam estar ali naquela região. Estimula a síntese de vitamina D, que é bom para nós e tudo mais. Independente da parte do corpo, a gente fez cirurgia, tem que expor ao sol? Não, né? Pode expor, isso ajuda a melhorar a cicatrização, mas depende da cirurgia, né? No meu caso, então aí eu não sei, porque assim, eu já vi vários procedimentos cirúrgicos que eram recomendados você expor ao sol, porque no meu caso, imagina, quer ver? Deixa eu, como eu vou fazer isso? Aqui, ó, isso aqui é a parte que tirou o cisto de mim, tá? Então, você tem aqui tinha o cóccix, e aí o que o médico fez? Ele cortou assim, ó. Porque esse cisto é como se fosse tiririca. Se arranca a tiririca, tem uma batatinha lá, vai nascer de novo. Se arranca, sai de novo. O que você tem que fazer? Tem que extrair, entre aspas, todo o terreno. Então, por isso que o corte é muito profundo, e aí a gente não pode dar ponto. Porque se eu dou ponto aqui em cima, onde eu fiz o corte literalmente, dentro fica oco. Se fica oco, você começa a juntar pus, secreção, bactéria com toda certeza, enfim, sujeiras, é uma região suja, né, no cóccix. Então, o que é? Você não pode dar ponto em cima. Você tem que deixar a carne vir cicatrizando de dentro para fora. E aí, nesse processo de cicatrização, lógico, a gente colocava Dersane, que é aquele óleo para poder cicatrizar e tudo mais. Mas quando eu ficava exposto, eu ficava assim, bumbum para cima, né, no sol. Porque o sol batia e entrava na ferida, entrava entre aspas, né, incidia sobre o machucado. A minha melhora foi assim, gritante. Assim, melhorou demais mesmo. Então, até onde eu sei, sim, pode. Mas eu não sei exatamente de cesárea. Eu acho, eu não tenho certeza, eu acho que sim. Porque você desde que a pessoa consiga ir, talvez, ou que tenha uma janela, né?
possa incidir sobre ela, mas acho que não tem contraindicação não. A não ser que seja uma doença que, por exemplo, pessoas albinas, essas pessoas, sabe aquelas pessoas bem brancas, elas não podem tomar sol, dependendo, porque o sol pode ferir, né, machucar bastante elas. A gente vai ver aqui o porquê hoje. Em algumas, a não ser que você tenha uma contraindicação, eu acredito que não tenha problema não. Pelo menos não assim que eu saiba, tá? E funciona, cara, funciona. Melhora muito. Porque você ajuda também a matar as bactérias. No meu caso, uma região muito suja. Então me ajudou demais, demais mesmo. Todo dia eu tomo loção, todo dia. Bom, então ele pode ser um grande aliado, porque ajuda no sistema imunológico, né, na cicatrização, na síntese de vitamina D, que é importante para a pele, ossos, cabelos e tudo mais, como eu já falei. E aí, ele, por um lado, ajuda a sintetizar a vitamina D, por outro, ele energiza, ou seja, dá energia, certo? Energiza isso, dá energia. Promove, proporciona energia para as células T do organismo. Professor, célula T, célula B, eu não sei o que é. Basicamente, células T mesmo de tatu, são as responsáveis por eliminar os patógenos. Quem são os patógenos? Organismos que possam fazer mal para a gente. Ou seja, uma bactéria, um fungo, sei lá, um vírus, algum organismo patógeno, né, um micro-organismo patógeno, algum micro-organismo que possa fazer mal, algum micro-organismo nocivo para a sua saúde, quando você toma sol, essa exposição solar energiza, dá energia, tá? Fornece energia para as células que combatem esses caras. Então, ou seja, na prática, se você toma sol, você tem um sistema imunológico mais pronto, mais preparado, mais robusto para enfrentar patógenos, tá? Por isso, tanto é que, se você tem o hábito, por exemplo, de fazer caminhada, de se expor ao sol dentro dos horários, né, permitidos, é difícil você ficar gripado, por exemplo, coisa do tipo. Desde que você também adote outras condutas, vitamina C, tomar bastante água e tudo mais, tá? Então, é importante entender isso. Esse papel do sol é fundamental no nosso sistema imunológico. Então é isso. Basicamente, essas são as causas que justificariam o impacto positivo que o sol tem no nosso sistema de defesa e de proteção. Ele ajuda a fortalecê-lo. Mesmo assim, mesmo tendo todo esse benefício que eu falei para vocês, vez ou outra, ele pode ser vilão para a gente. E vilão no sentido vilão mesmo, de causar prejuízos, de nos prejudicar, tá? É vilão nesse sentido. Em algumas situações, entendam, nem sempre ele é, mas em algumas situações ele pode ser. E aí é importante que você e eu entendamos em quais condições e de alguma forma tomemos alguma conduta. Bom, caramba, eu sei que o sol faz mal das 10 às 4, não posso simplesmente sair ao sol tranquilamente, como se ele não fosse me fazer mal. Isso é muito ingênuo, né, gente? Então, a gente vai ver hoje, você pode, por exemplo, usar protetor solar e tudo mais. Você pode usar um boné, uma camisa manga longa, enfim, de alguma forma se proteger, tá? Desses raios. Porque senão o sol com certeza vai trazer prejuízo para você. Bom, por exemplo, 2 problemas que o sol pode trazer para a gente. Fotoenvelhecimento e câncer de pele podem ser causados, podem ser gerados, podem ser um resultado dessa exposição solar nesses horários proibidos. Vamos lá. Fotoenvelhecimento é basicamente o envelhecimento cutâneo, a gente já até viu nas outras aulas, é o envelhecimento da pele que é acelerado ou que acontece por conta dessa exposição solar. Lembra que a gente falou de pessoas que trabalharam, por exemplo, muitos anos em roça, plantando, colhendo, fazendo coisas assim, tendem a ter uma pele
mais sofrida. Não vou falar feia, mas você consegue perceber que parece que a pele é mais surrada mesmo. Não tem uma aparência tão agradável, tá? Por quê? Por conta desse fotoenvelhecimento, que são prejuízos causados na pele por conta da exposição solar. Então, essas pessoas passaram 20, 30, 40, 50 anos expostas ao sol, todo santo dia, sei lá, das 6 da manhã às 6 da tarde, todo dia, isso acumulando 30, 40, 50 anos, com certeza, né, vai trazer prejuízo para essa pessoa. Meu cunhado é do Espírito Santo, e aí lá eles são agricultores, né? Assim, não a família dele, mas a família dele trabalha com isso também. E aí lá eles plantam frutas, sementes, tudo lá, muita coisa. A terra é bem rica. E aí lá o pessoal, então, só tem essa fonte de trabalho, basicamente. Então, assim, a gente tem que entender, né? Nem todo mundo trabalha nisso porque acha legal, é uma necessidade. Mas essas pessoas tendem a ter mais problemas causados pelo sol, principalmente... Não. Legal, o que a Elisandra falou, gente, é que eles não têm o costume de usar protetor. É verdade. E muitas vezes esse não tem costume, muitas vezes é até preconceito. Eu falo porque eu trabalhei com uns caras, eu trabalhei numa firma, a gente mexia com ração, fábrica de ração, de soja e tal. E quando o técnico de segurança falava para a gente passar o protetor, a gente trabalhava no sol, nossa, parece que você tinha xingado a mão do cara, assim. Porque parece que quanto mais você passa no sol, a pele fica mais dentro, mais oleosa, tem isso também, tem isso. E aí ele falou, não, mas não, com essas palavras, abre aspas. Não, o homem não usa protetor, não, com essas palavras assim. E aí, então você tem também tem preconceito, ou tem esse lance também, não gosto, professor. Fica me grudando tudo, né? Você passa em algum lugar que tem pó solto assim, gruda tudo na sua pele, incomoda. Então tem tudo isso. Então existem dificuldades ou barreiras realmente existentes que infelizmente podem dificultar mesmo, tá? O uso, não só podem, como dificultam o uso, a conscientização da população e tudo mais. Além disso, além do fotoenvelhecimento, que é esse envelhecimento da pele causado pelo sol, por essa exposição por um período longo, né? Existe também o câncer de pele. E aí esse é bem mais famoso, né? Famoso e bem mais prejudicial. Deixa eu trazer alguns dados aqui. Infelizmente. São pessoas que ficam por mais tempo também expostas ao sol nesses períodos proibidos ou não indicados, tem mais chance de ter câncer de pele. E o câncer de pele... Então, vamos ver aqui quem é esse cara. Existe um importante dado sobre isso, ou seja, sobre o câncer de pele. Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele corresponde a cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Cara, olha só, de 100 pessoas que têm câncer maligno, tem um tumor, né, maligno, de 100, 25% em média tem câncer de pele. Ou seja, de cada 100 pessoas que têm um tumor maligno, 25 dessas pessoas têm câncer de pele. É muita gente. Muita gente. Um quarto das pessoas que têm tumor maligno tem câncer de pele. É um dado que deve nos preocupar. Por que isso acontece? Muitas vezes por falta de informação, a gente também não pode, né, generalizar, então nem sempre a pessoa sabe. Ela sabe que, por exemplo, nossa, o sol está quente, caramba, olha, nossa, o sol está quente, está me incomodando, mas ela nem sabe que isso pode causar um câncer de pele. Tem pessoas que não sabem mesmo, mas muitas sabem e resistem às recomendações. Então, seja porque o protetor incomoda, ou porque o protetor é coisa de mulher, né? Tem uns que falam assim, que não é coisa de homem. Tem outros que
enfim, tem tantas outras coisas relacionadas que eu não vou falar, que eu acho que não compensa aqui, mas sejam preconceitos, sejam práticas nada saudáveis, seja desinformação, enfim, tudo isso junto colabora para que 1/4 dos cânceres, né, dos tumores malignos que a gente registra no Brasil, sejam câncer de pele. Um dado absurdo, né? No sentido alarmante. Bom, as neoplasias cutâneas estão relacionadas a alguns fatores de risco. Por exemplo, exposição por exemplo, a exposição após raios ultravioletas, sendo mais comum em indivíduos brancos com mais de 40 anos. Ou seja, você tem neoplasias cutâneas, que são câncer de pele, isso significa, tá? E esses cânceres de pele estão relacionados a algumas condições, alguns fatores de risco. Alguns fatores aumentam a chance de você ter câncer de pele, tá? Que a gente está falando aqui de câncer de pele. Professor, quais seriam esses fatores? Por exemplo, um desses fatores é um indivíduo branco que tenha mais de 40 anos que se exponha ao sol, tá? Quem fala isso não é o professor, são dados, né, que mostram isso, estatística e tudo mais. Por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco que a pele branca tende a sofrer mais com os raios ultravioletos. Tá? Então, tem sentido, né, gente? Então, indivíduos brancos com mais de 40 anos, porque conforme o tempo passa, você já vai tendo alterações naturais na nossa pele, tá certo? Então, a nossa pele vai ficando mesmo mais prejudicada, vai ficando mais sensível. Isso vai aumentando a chance de você ter um câncer. Se você já se expõe todos os dias nesses períodos proibidos, você tem cada vez mais chance de ter um câncer. E normalmente, indivíduos brancos com mais de 40 anos, se essas pessoas vivem na roça, ou têm um trabalho no campo, ou um trabalho, sei lá, na cidade, mas que tenha contato com o sol nesses horários proibidos, 40 anos já é um tempo bom, né? Então, às vezes o cara tem 40, mas já está 20 trabalhando no sol. Nesses horários proibidos, são 20 anos somando para que ele, então, esteja mais suscetível, né? Tenha mais chance de ter câncer de pele, que a gente chama também de neoplasias cutâneas. Bom, é um número, eu fiquei chocado, né? 25% é muita coisa, 1/4. Mostrando a importância de nós lidarmos e trabalharmos com essas questões. Tá? Gente, o link a qualquer momento vai expirar, vai cair, não terminou a aula. Eu vou criar um novo link, vou colocar lá no WhatsApp, tá? Entra lá de novo para a gente continuar. A aula não terminou, o link só vai expirar. Beleza? A qualquer minuto, aí a gente continua. Bom, vamos lá então. Então, um dos fatores de risco são indivíduos brancos que tenham mais de 40 anos. Além disso, ou seja,